Boa noite, meu nome é Felipe Ventura Oliveira, eu sou aluno do doutorado do PPGMNE, sou orientado pelo professor Tiago Guimarães e co-orientado pelo professor Cássio Scarpim. O título do meu trabalho é a otimização do balanço térmico e de massas de um alto-forno. O aço é uma liga mais usada no mundo, né? A definição de aço é uma liga ferro-carbono que tem um teor de carbono que varia de 0,022% até 2,11%. A variação do teor de carbono aqui dentro da liga do aço vai definir várias propriedades mecânicas dele. E isso dá ao aço uma gama muito grande de usos, porque ele pode ser usado tanto como material estrutural, bem resistente, quanto material flexível, de revestimento. Então, ele tem uma gama muito grande de uso, né? As aplicações principais do aço são máquinas, equipamentos, usado na construção civil, na construção naval e mais uma série de outras aplicações. Basicamente, o aço é usado em tudo, seja direta ou indiretamente, né? A principal fonte de aço é o minério de ferro. E só para você ter uma ideia, em 2018 o Brasil exportou 394 milhões de toneladas de minério de ferro. E a produção de aço no Brasil foi só de 34 milhões de toneladas. Foi menos de 10%. Então o Brasil é um grande exportador de minério de ferro, e é um minério de ferro de muita qualidade. Tem um teor de ferro alto, tem impurezas baixas, e das poucas impurezas que tem são fáceis de ser retirada. A gente tem então uma produção de minério de ferro muito alta, um minério de ferro bom, mas a produção de aço ainda é muito baixa. E só a título de comparação, em 1980 a China produzia em torno de 37 milhões de toneladas. O Brasil também, o Brasil produzia em torno de 30 milhões de toneladas. Em 2018 a produção da China foi de torno de 1 bilhão de toneladas de aço, enquanto o Brasil ficou com quase 35 milhões de toneladas. Existe então muito espaço para se produzir, muito mercado bom para se produzir aço no Brasil e exportar, né? Lembrando, a gente tem aqui grandes empresas com boa tecnologia, mão de obra de qualidade. O que falta é apoio político e uma melhor forma de avaliar os equipamentos, uma forma melhor de usar esses equipamentos. Esse minério de ferro ele é transformado primeiro em ferro-gusa, num equipamento chamado alto-forno. O ferro-gusa é uma liga líquida, basicamente. Ela pode ser sólida também, mas a gente trata o ferro-gusa como um líquido. É uma liga, então, de ferro com carbono, só que o teor de carbono fica entre 2,11% e 6,67%. É a mesma definição para o ferro fundido. A diferença entre ferro-gusa e ferro fundido é que o ferro fundido já tem o formato do produto que vai ser usado, e o ferro-gusa não. Ou ele pode ser líquido, ou então ele é solidificado na forma de um tronco de pirâmide, pesando ali uns 4, 5 quilos. E isso vai ser transformado em aço depois. O ferro fundido seria o ferro-gusa solidificado então no formato de um produto, um bloco de motor, uma tampa de bueiro, uma ferramenta específica, por aí vai. Tá? Então o ferro-gusa, depois que ele sai do alto-forno, ele vai para uma outra etapa em que ele é transformado em aço. Não é o tema do meu trabalho, então não vou entrar em detalhes nisso daqui. O Brasil produz cerca de 70 milhões de toneladas por ano de ferro-gusa. Mais ou menos metade disso é transformado em aço, e a outra metade é vendido como ferro-gusa sólido ou ferro-gusa líquido mesmo, dependendo de onde for produzido. Mas a grande maioria desses 70 milhões é exportado como ferro-gusa sólido para ser transformado em aço em outro país. Dos principais insumos do alto-forno, nós temos o minério de ferro, ou sinter, ou pelota. E o sinter ou pelota são agregados feitos a partir de minério de ferro com outros insumos, têm um teor de ferro mais alto, mas eles têm um custo de produção mais alto também. A gente coloca também uma fonte de combustível, uma fonte de carbono, né, que vai fornecer tanto carbono para a produção do aço, quanto uma fonte de energia para que as reações lá dentro do alto-forno se processem. Pode ser tanto coque, que é obtido do petróleo, quanto carvão vegetal, produzido naturalmente. Aquele carvão vegetal de churrascaria mesmo, só que direcionado para a siderurgia. A gente também usa fundentes, são basicamente calcário calcítico com alto teor de cálcio, e pode ser colocado sílica também. A função do fundente é ajudar na produção da escória.
a escória vai ser um subproduto que vai agregar todas as impurezas, ou a grande maior parte das impurezas do sistema. E por último, a gente injeta ar. Um ar quente que vai reagir com o carbono, gerar monóxido de carbono para reduzir o ferro, por aí vai. Dos principais produtos do alto forno que nós temos, o ferro gusa, que é o principal deles, a escória de alto forno, que depois é direcionada para a produção de cimento. A gente tem também o pó de balão, que é um pó fino que sai junto dos gases pelo topo do forno, e esse pó de balão é usado em indústrias cerâmicas para deixar a cerâmica vermelhinha. E a gente tem também os gases. Esses gases têm um certo poder calorífico, são queimados novamente, produzindo energia, produzindo calor para aquecer o ar que vai entrar no alto forno. Então a gente aproveita todos os subprodutos aqui do alto forno. Os insumos sólidos eles são adicionados pela parte superior do alto forno e os gasosos pela parte de baixo. Os produtos gasosos saem pela parte de cima do alto forno e os produtos líquidos pela parte de baixo. Ou seja, a gente tem um processo em contracorrente. Mostrando num diagrama aqui no corte esquemático de um alto forno, só lembrando, alto de altura, né, alto com L, e tem um hífen. Tá? Então isso aqui é uma tradição que se usa, mas o alto aqui é de um forno alto. Na parte de cima se coloca então o minério de ferro, ou sinter, ou pelota, o carvão, os fundentes. Isso tudo é adicionado em cima e é adicionado em camadas. Então a gente tem uma camada de minério, uma camada de combustível, uma camada de fundente. E isso vai se alternando. Aqui na parte de baixo a gente injeta ar quente. O oxigênio do ar vai reagir com o carbono, vai produzir um gás redutor que vai começar a retirar o oxigênio do ferro. O ferro vai ser reduzido de Fe2O3 para Fe. Esse ferro líquido ele se acumula na base do forno e logo acima dele fica acumulado a escória. A diferença de densidade aqui é grande e eles não vão se misturar. Depois de tempos em tempos, esse forno é vazado, acontece um furo aqui na parte de baixo, o ferro gusa e a escória vazam e são direcionados lá para o processo de tratamento deles. O gás que entra aqui embaixo, ele vai gerar subprodutos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, amônia, CH4, e esses gases saem aqui pela parte de cima. Então a gente tem então entrada de insumo por cima, entrada de insumo gasoso por baixo, saída de produto por baixo, saída de gases e poeira por cima. Tá? Basicamente um alto forno funciona desse jeito. A diferença entre o tempo que a carga é colocada no forno e o produto sai, dão em torno de 4 horas que ele fica aqui dentro. O tema da minha pesquisa é o seguinte, eu pensei então em fazer um balanço de massas e térmico que seja otimizado para o alto forno. O balanço de massas, basicamente, é uma definição da quantidade de cada insumo de cada produto que eu vou obter ali do meu processo. Basicamente, o balanço de massas é a massa que entra mais a massa gerada é igual à massa que sai mais a massa perdida. A massa não é gerada propriamente dita, né? A gente não tem produção de massa. Mas então a gente tem o que entra é igual ao que sai, menos o que é perdido, menos o que é gerado. O balanço térmico ele vai levar em conta a energia que entra mais a energia gerada vai ser igual à energia que sai mais a energia perdida. Nesse caso, a energia pode ser algum calor, a temperatura do material, alguma energia gerada por alguma reação química. Então, esse tipo de balanço a gente tem que usar também. E como a quantidade de material para esses dois balanços aqui está atrelada, a gente acaba fazendo os dois ao mesmo tempo. O problema é, o balanço de massas não considera a dinâmica do alto forno. Não existem dois altos fornos iguais. Então, eu não consigo, matematicamente se faz um balanço de massas, só que eu não consigo usar esse balanço de massas e ter o mesmo resultado em dois altos fornos, que são diferentes. Existe então uma diferença na permeabilidade da carga, a forma como o gás passa pela carga. Às vezes ocorre a formação de alguma crosta na parede do forno, isso afeta a forma como o gás sai dali. Existem algumas variações na composição química dos insumos, na umidade do ar, no poder calorífico do combustível. Existem também algumas dificuldades com ajustes operacionais, então são muitas variáveis que o balanço de massas não considera. Então, o balanço de massa não é tão usado assim pelas empresas. Elas não veem tanta lógica em se usar um balanço de massas,
porque o resultado que se obtém não é necessariamente aquele que o balanço de massas ofereceu. Então, eu pensei que existe aqui uma possibilidade de se usar, com o uso de técnicas certas, a abordagem correta, a gente conseguir um balanço de massas que atenda melhor essas necessidades das empresas. Por exemplo, para reduzir o desperdício dos insumos, reduzir algum custo operacional, aumentar a produtividade, com isso aumentar a eficiência do alto forno e talvez fornecer uma ferramenta para as empresas que pensem, por exemplo, o preço da escória teve uma valorização no mercado, em compensação o preço do gusa não teve. Que tipo de ajuste nós podemos fazer no alto forno para produzir mais escória e produzir também o gusa? Então é possível aí ter um balanceamento do mercado de subprodutos também. Talvez reduzir, por exemplo, o minério de ferro teve uma alta no preço muito elevada, muito rápida, então como que se reduz o minério mantendo ali a produtividade do forno, né? O objetivo do meu trabalho, então, é desenvolver e implementar um algoritmo que permita a otimização do balanço térmico de massas. Dali a gente consegue pensar no objetivo de se fazer aquele balanço de massas. Qual que é o interesse da empresa? É reduzir o teor de ferro na escória, por exemplo? É reduzir o consumo de combustível? É maximizar a produção de ferro gusa, diminuindo ali a produção do volume de escória? Depende do objetivo. Hoje em dia o balanço de massas não faz isso. Por isso que eu pensei, então, em criar uma ferramenta que otimize isso. Além disso, eu pensei em criar uma ferramenta que adapte o balanço de massas ao alto forno. A proposta é criar uma rede neural que veja o que o balanço de massas produzido aqui, o que o balanço de massas forneceu como possibilidade e o que realmente se obteve na prática. Então essa rede neural faria um ajuste entre a teoria do balanço de massas e o que se obtém na prática. Então, para isso, eu quero desenvolver lá o algoritmo que vai calcular esse balanço otimizado, né? E desenvolver também a rede neural que vai me dar essa correção aí entre o teórico e o prático. Até o momento, eu foquei no cumprimento dos créditos das disciplinas. Aqui tem a relação das disciplinas que eu cursei até então, são 14 disciplinas, cada uma com 3 créditos, perfazem então os 42 créditos que o programa pede. E a bibliografia que eu usei até o momento é essa daqui. São autores bem conceituados no mercado, são reconhecidos, trabalhos de qualidade, tem muito trabalho bem desenvolvido aqui dentro, e eu estou tendo, até o momento, uma certa dificuldade em conseguir outros materiais, porque as siderúrgicas não têm uma tradição em produzir material científico. Elas produzem um material para elas mesmas, então elas tentam melhorar o processo interno. E como é um mercado bem competitivo, não é muito tradicional deles oferecerem para os concorrentes as soluções que eles obtiveram. Então existe pouco material sobre o assunto. Mas o pouco material que tem, em geral, tem qualidade. Eu termino aqui a minha apresentação e agradeço pela sua atenção. Muito obrigado.